Podcast Dani e Dan, Mulheres em Sintonia. Duas nordestinas arretadas, Dandara Brasil, direto da Bahia, e Daniele Tavares, lá da Paraíba, juntas para dar voz às histórias, às lutas e os sonhos de muitas mulheres. Com muita emoção, essas vozes chegam para abraçar, inspirar e fazer o coração bater no ritmo da vida. Vem com a gente que as vozes das mulheres estão ecoando forte e o papo tá bom demais. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Eu sou Dandara Brasil, sou terapeuta integrativa, professora, empreendedora, palestrante e quero te perguntar, antes de passar para a Dani, como é que vai o seu uri, como é que vai o seu sentir e como é que vai o seu agir no dia de hoje? E eu sou Daniele Tavares, a outra Dan. Eu sou consultora empresarial, administradora e palestrante. E estamos aqui hoje para falar sobre retorno pós-carnaval. Como que estão os projetos, né? Como que está a vida pessoal, profissional? Como que está vindo, né, esse retorno? E a imunidade? Vieram algumas viroses para quem curtiu, para quem descansou. E aí, veio muita mudança, veio muitas novidades. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, né, Dan? Como é que foi seu carnaval, Dandara? É muito interessante, porque o meu carnaval, eu nem teria carnaval esse ano, né? Para quem assistiu o nosso penúltimo episódio, viu que falamos aqui que eu ficaria afastada por 60 dias por conta de uma cirurgia que eu iria fazer. E de repente, tudo mudou. E lá estava eu, podendo ir aproveitar um pouco do carnaval dentro de uma visão, dentro de uma outra concepção de carnaval. Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a festa de carnaval. Sim, sim. E eu participei, né, também durante 2 dias. Os demais dias foi mais para descanso mesmo, ou melhor, não sei se eu descansei, porque com 2 crianças em casa, quase nenhuma mãe consegue descansar de fato, né? Mas assim, também parei para refletir sobre alguns projetos, né? Não parei 100% por isso. E assim, eu queria que você até frisasse sobre os blocos que você optou, né, por participar esse ano. Acho que não é a primeira vez, né, que você citou. Eu vi na sua rede que você já saiu em algum desses blocos alguns anos já, né? Sim. E por quê? Então, carnaval, eu até vi, quando a gente chegou aqui agora no estúdio para gravar, você conversando com o Lucas, sobre a diferença da Paraíba em relação aos feriados e Sim, Salvador, né? Muita gente acredita que Salvador só pensa em festa na época do carnaval. Aqui em Salvador, quando chega no final de outubro, início de novembro, é até quarta-feira de cinzas acontecendo festas. é verdade. Mas na grande maioria essas festas são para quem vem de fora curtir, para quem Isso está de mesmo. férias. Mas para a grande maioria da população baiana que fica em Salvador, fica muitas das vezes trabalhando constantemente, diretamente, para que essa movimentação, essa economia possa gerar. E aí eu vi você também falando de alguns dados. Sim. Inclusive, você falou agora sobre isso, sobre a vinda do turista, né, para cá. E eu dei uma pesquisada em um site que é Bahia Econômica, que foi divulgado no dia 18 de fevereiro, onde foi informado que esse ano houve um aumento de 15% na quantidade de turistas que vieram para Salvador. Então, assim, não é o soteropolitano que está aqui 100%. Inclusive, eu conheço várias pessoas, amigas, que vieram lá da Paraíba para participar. Então, assim, não é só o baiano, né, que tá aqui na festa. Inclusive, é um dos carnavais que mais tem crescido no Brasil. Eu acredito que o que mais tenha crescido no Brasil é o daqui. Porque em outra pesquisa também, feita por uma economista que veio da Itália, para sondar, né, enfim, estudar o carnaval no Brasil, ela identificou muitas oportunidades. E uma coisa que a gente acha que o carnaval é só aqueles dias ali, né? Que as pessoas trabalham só durante aqueles dias, né, de festa. Mas que, na verdade, o carnaval, ele gera economia durante o ano todo. E tem muitos outros impactos, né, sociais devido ao carnaval.
E por mais que se exista, vamos dizer assim, um preconceito de que o carnaval é festa mundana, é festa, né? Algumas crenças pensam assim, mas assim, o carnaval ajuda até na diminuição da criminalidade, segundo os estudos. Por quê? Porque durante o ano, aqueles jovens que estão ensaiando para um bloco, que estão ensaiando danças ou através de instrumentos mesmo, né? Que eu vi muito isso no circuito do Campo Grande, através da TV, eu vi muitas crianças com as fantasias, sorrindo, muitos jovens. Então, assim, durante o ano, esses jovens estão ensaiando, estão dançando, estão aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a dançar. Então, isso faz com que essas crianças e adolescentes, eles saiam de vulnerabilidade, né? Saiam de um ambiente vulnerável para estar nesses locais onde é ensinado tudo isso. Então, assim, o carnaval é, assim, eu digo, é um trator de oportunidades para a economia, para o lado social, para empreendedorismo também, porque muita gente tira o seu ganho de meses ou até de um ano através do carnaval. Então é isso. Não é só o lado da festa em si, da folia, né? Mas tem os ganhos que a sociedade toda tem também. Falando, né, do benefício para a galera, né? O pessoal que tá ali na rua durante o ano fazendo tudo acontecer, né? Durante aqueles dias. É interessante, né? Como é bacana essa composição nossa. Você de um lado, eu do outro. Eu olho para o carnaval por um outro ângulo, ainda mais com algumas outras camadas. Nós poderíamos ter uma realidade na nossa cidade muito mais diferente. Durante alguns anos, eu sempre saía um pouco nos blocos que eu saio hoje e 2 dias no circuito que você saiu. Sim. E este ano eu disse, eu não vou me permitir a ir para este circuito por conta de algumas problemáticas. O ano passado, para vocês terem uma ideia, o local que o aplicativo ou o carro tem que nos deixar até a gente chegar no camarote é uma distância terrível. Para você voltar para casa, os motoristas, gente, ganhar, fazer um dinheiro, eu sou a favor de pessoas que estão trabalhando ganharem, serem bem remuneradas. Mas você cobrar 20 vezes o valor para querer, sabe, usurpar as pessoas. Então, quando eu comecei a olhar as dificuldades do circuito Barra Ondina para o meu deslocamento da minha casa até esse circuito, eu digo, não, gente, eu não estou ficando doida, né? Eu não estou ficando doida para fazer esse percurso, ter esse custo, esse investimento, para estar em um camarote, porque até no camarote hoje é super lotado. Sim. Eu não sei o que é que está acontecendo com os dirigentes que só pensam no dinheiro. Pensar no dinheiro é massa, porque a gente não consegue viver sem dinheiro. Mas para onde é que vai todo esse recurso que o carnaval recolhe? O Estado, a prefeitura, os patrocinadores. Quem de verdade ganha dinheiro com essas festas? As pessoas que trabalham na base. Observe a vida dessas pessoas e observe a vida dos dirigentes. Então, este ano, eu optei a ficar só no circuito Campo Grande, Pelourinho, Castro Alves, e foi completamente diferente. O meu deslocamento até chegar nesse circuito, curtir esse circuito e sair desse circuito para voltar para casa sem sofrer nenhum tipo de violência, né? Que é uma das coisas também que as pessoas falam muito. Não somente a nível espiritual, porque existe uma violência espiritual muito grande. Existem vários tipos de violência, como essa de superfaturamento no deslocamento do nosso chegar e do nosso ir. E quem está lá, chega, né? Quem dirige toda essa festa, já desboca na portinha da onde vai ficar. Mas no povo de verdade, que faz isso acontecer, até para quem vai trabalhar. Quem pensa nessas pessoas? Engraçado, nessa mesma matéria, eu vi que o retorno que Salvador teve esse ano foi de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, imagine. Então, com esse crescimento, né, da vinda de turistas,
tivemos, juntamente, né, com a população, tivemos esse retorno. E é como se perguntou para onde vai, né, toda essa grana, né? Mas, enfim. E no domingo, você falou de lotação. No domingo, tivemos 1.200.000 pessoas na rua. Imagine. Tanto que no domingo eu estava, né, no circuito do Barrondina e teve um trio que teve que parar de tocar durante quase meia hora, porque as pessoas não estavam conseguindo se acomodar. Imagine. Inclusive eu vi algumas pessoas passou mal e houve essa parada para poder as pessoas conseguirem caminhar, né, e acompanhando o trio parado, né, sem tocar, mas assim, indo devagarzinho para as pessoas se acomodarem. Então, precisa-se realmente pensar sobre essa questão da comodidade, porque por mais que é engraçado que eu acho o Carnaval de Salvador ao mesmo tempo que é democrático, porque tem o espaço dos blocos, tem o espaço da pipoca, mas realmente precisa se pensar com relação a isso, né? Porque há muita demanda, muita demanda. E assim, a gente fez esse levantado, né, falando de economia, e eu, inclusive, queria também ressaltar aqui que na terça-feira de carnaval, eu tive uma experiência muito bacana, assim, como cliente em um bloco. Um bloco que foi a primeira vez que eu e meu esposo saímos. E eu fiquei, assim, até impressionada com a organização do bloco em si. Desde sabe de quando? Desde o momento da compra, porque ele ofereceu, né, uns pacotes e tal, e a gente aproveitou. Até aí, um momento da retirada, existiu também uma forma mais confortável de retirar um benefício, brindes, lá durante o percurso, algumas estratégias que ele tem para segurar aquele cliente para o próximo ano. Mas eu vou dizer que eu me senti, inclusive, até confortável nesse bloco. Eu tô falando isso porque, assim, às vezes eu chego nos ambientes e eu não consigo só ser cliente. Eu acabo avaliando tudo, observando como que foi o atendimento, né? Como que foi a entrega daquele empresário. E eu vi que o que eles prometem, eles cumprem. Então, isso é muito importante. Seja no carnaval, né? Lógico. Não é porque é carnaval e fuleão, tá todo mundo ali. Mas precisa haver isso, esse cuidado, né? Com o seu cliente. E também no dia a dia. Seja uma empresa que só tem você atendendo ou você prestando um serviço, mas também uma empresa de grande porte. E a gente tem visto muita falta, né, desse cuidado com o cliente. Então, assim, foi uma experiência muito bacana dentro de um bloco no carnaval, na terça-feira de carnaval. Quando você fala com esse olhar de negócio, de consultora, eu já olho para este lugar enquanto terapeuta, né? Sim. Enquanto cidadã. E aí as pessoas me perguntam muito, Danara, mas por que você sai bloco do reggae? Eu saio em bloco de reggae, né? Bloco afro, porque sair em um bloco desse é identidade. Sair em um bloco desse é fortalecimento da classe. Eu percebi este ano que foi algo, o nível de resistência para continuar existindo. Uma das coisas que eu pude ver na televisão, presencial lá, e o dado mais ampliado na televisão foi o nível de briga que teve, não é briga corporal, Sim. mas o nível de Violência, né? de confusão Sim. entre os próprios artistas. Sim. Por atraso de trio, por trio que invadiu o espaço do outro. E aí é interessante dizer para os ouvintes o seguinte: se entre os gigantes houve tanta falta de respeito, né? Cantores que atravessaram no bloco à frente, blocos de grandes nomes, vocês têm ideia do que o povo que saiu no bloco do reggae e do bloco do afoxé não passou? Quando a gente fala, vem a vitimização. Não é sobre vitimização, gente. Mas quem manda na cidade são os patrocinadores, com o aval do governo do estado, com o aval da prefeitura, com o aval dos dirigentes dos blocos e de toda essa camada. O bloco que eu saí, eu até anotei aqui, que é Reggae o Bloco. Ele sai do Pelourinho, no contrafluxo, vai até o Campo Grande e desce novamente. Este ano de 2026,
o nosso trio ficou parado praticamente ali no Campo Grande, numa rua que tem, antes de adentrar o portão da cidade. O nosso bloco era para sair às 22 horas de quinta-feira de carnaval. Saímos 2 horas da manhã, porque o dirigente já não aguentava mais, teve que ir até lá. Foi uma confusão para tirar 2 ou foi 3 trios que estavam parados. Porque pela organização, nós só iríamos sair 5 horas da manhã. Quer dizer, a gente passou pela cidade, entramos na cidade 2 horas da manhã, com muito custo, muito sacrifício. E aí a cidade já está mais vazia. Aí as pessoas dizem, mas nenhuma marca quer se associar a blocos que fazem apologia. Apologia ao quê? Porque alguns foliões curtem uma erva. Eu sou contra, eu não uso nenhum tipo de entorpecente. Mas eu te digo uma coisa, o bloco de reggae, o bloco de afoxé, que afoxé é candomblé de rua, são blocos que você não vê um tipo de violência. São blocos que o Estado, o braço do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, SAMU, esses 4 braços mais importantes a nível de segurança da nossa saúde e segurança física, não tem trabalho. Eu quero que alguém me diga que esses braços tiveram que entrar para intervir uma confusão, uma briga, que o SAMU teve que vir correndo para dar socorro a alguém que passou mal dentro de um bloco afro. Dentro de um bloco como esse do REC. Pessoas extremamente educadas. Pessoas que vão ali no seu movimento, curtindo a sua bebida. Quando tombam um com os outros, me perdoe, me desculpe. E aí ninguém quer associar. Vamos pegar um pouquinho de visão, e aí por isso que eu digo. E aí eu realmente saio nesse lugar de olhar dentro da militância. Uhum. Né? Por que esses blocos não podem sair? O bloco Afoxé, que é o bloco que eu saio, que é o Afoxé Filhos do Congo, 47 anos da sua 3ª geração. É a maior biblioteca a nível de rua e de carnaval. Todos os anos, o bloco, eles trazem a história de alguma personalidade negra ou negro que fizeram algo grandioso para a cidade. Esse ano a gente saiu com Valdina Macota. E o bloco de reggae saiu honrando os 50 anos de libertação do país Angola no continente africano. Então, eles trazem histórias, eles cantam, eles reivindicam com paz. E aí eu pergunto, não tem patrocínio para esse povo? Coloca a gente para sair por último. Então, tem todas essas camadas. E aí eu me pergunto, até quando? Por isso que esse ano eu só saí realmente no carnaval, no dia do reggae, que foi na quinta-feira de carnaval, descansei sexta e sábado. Saí no domingo com a Afoxé Filhos do Congo, a mesma coisa. O bloco era para sair em um horário, só saiu porque a diretoria, o próprio Nadinho do Congo, tendo que brigar. Todos os anos, esses blocos precisam gritar para poder serem respeitados e seguirem. Então, são blocos de resistência que vão empurrando, sabe, para lá, para ver se a gente desiste. Nossa. Então, eu saio com eles. Então, assim, o meu dinheiro hoje, de verdade, não vai mais para esses outros lugares que não respeitam a minha raça, que não respeitam a minha classe, sabe? Você pagar para ir para um camarote para ser desrespeitada, para ser empurrada, para ser tombada, ir para um bloco de rua para estar pulando, sendo empurrada. Não. Então, assim, eu fui para o carnaval com esse pensamento, sabe? Olhando mesmo esse movimento. Eu digo, minha gente, como assim? Blocos que não dão trabalho para o Estado e tão desrespeitado como nós somos. Engraçado que você estava falando aí sobre resistência, né? Eu lembrei do nosso episódio quando a gente falou de raiz. Porque eu assistindo na TV também os blocos, a maioria dos blocos afro lá no Campo Grande, e eu via assim, sabe, no semblante, no olhar, no sorriso, de verdade, esse grito, sabe?
que você citou, um grito de liberdade, que ainda está engasgado, né? Um grito de nós estamos aqui, eu resisto. E as pessoas muito felizes, blocos de samba também, assim. Olha, eu chego a me arrepio. Eu sou uma folia, então. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, né, para todo mundo com um olhar sensível, e aí você vê a verdade. Porque quando a gente vê só aquela multidão passando, é diferente. Mas quando você olha realmente como que aquelas pessoas estão reagindo, com alegria, com um brilho nos olhos, eu acho que é isso. Foi isso que eu mais identifiquei. Brilho nos olhos nos participantes. Então, veio esse grito que está engasgado, que vem lá de trás, né? E hoje, essa resistência permanece, continua. É isso. Embora eu entendi perfeitamente todas as colocações que você fez, eu senti esse conforto, quando eu falei do conforto no bloco de trio que eu participei, foi isso também. Por mais que tem horas que lá vem o trio e a gente tem que andar para né, não ser imprensado, mas houve um grande respeito também. Desculpa, foi sem querer, é porque o trio vem logo atrás. Não, tudo bem. Então, assim, é importante manter esse respeito em todos os ambientes. E engraçado que eu vi também, em alguns momentos, no carnaval, o que sabe foi que eu cheguei à conclusão? Quem é bom, vai ser bom onde for. Quem tem maldade vai ser mal onde ele for. Se ele não tivesse no carnaval, ele vai estar em outro lugar fazendo aquilo. Então, assim, no carnaval eu vi muita gentileza também. Com ambulantes. Inclusive, teve um momento que eu e outra fuliã, a gente segurou a caixa dos ambulantes para eles irem curtir um pouquinho na pipoca, né? Porque ia passando um trio, que não era o que a gente ia sair no bloco. E eles estavam assim, pulando, né? Gostaram, enfim, o artista que eles gostam. E aí eu falei, tio, vai lá que a gente segura aqui. Aí ficou eu e a outra fuliã segurando a caixa, porque toda hora, né, o empurra. E ele lá curtindo, ele e o colega dele tava trabalhando junto. E aí eu pensei nisso, quando a gente é legal em qualquer lugar. Sim. A gente leva essa bondade pra qualquer lugar. Quando a gente tem preconceito, também em qualquer lugar. E se a gente for gentil, essa gentileza a gente leva para todos os ambientes, né? Porque eu tô lá no meio de uma festa onde tem bebida, onde tem drogas, onde tem tanta coisa ilícita, que eu vou agir igual. Não é bem assim. E quantos casais se formam, né, até no carnaval? Eu vi muita gente comentando... Se desfaz também. Se desfaz também, viu? Eu vi muita gente comentando em um perfil que conheceu o esposo, a esposa, em um carnaval. E já tem anos, já tem filhos. Eu não fui no carnaval, foi em outra festa aqui em Salvador, mas aí já são 14 anos, 2 filhos. Então, existe muita coisa bacana também dentro dessas folias, né? Não é só negativo. Sim. Outra coisa que eu fico observando e casa muito com tudo que eu vivenciei recentemente, né? Eu acho que para meu ponto de vista, gente, o que eu estou falando é sobre o meu olhar. Eu sou uma mulher que eu sou muito idealista, eu olho muito para o coletivo, né? Eu acho que para a gente poder crescer e evoluir, todo mundo precisa estar bem, não somente um grupo de pessoas. Eu fico observando que se esse dinheiro todo que foi gerado, mais de quanto? 3 bilhões. 3 bilhões. Se este dinheiro fosse muito bem empregado, aí faria muito mais sentido. Exatamente. Porque, gente, não é possível. Essa semana eu estava acompanhando um perfil de uma empreendedora que eu conheci em um evento onde eu estava como palestrante, e ela tem 3 dias que a mãe dela está internada, investigando alguma coisa que a mãe dela tem lá, está internada em um hospital aqui de Salvador, e ela falando com 5 pessoas internadas na enfermaria, com mais 5 acompanhantes, e um calor terrível, e não se podia, nem os próprios acompanhantes, levar um ventilador. E aí eu perguntei para ela, qual é a justificativa do hospital, já que não tem essa ventilação, nem que seja um ventilador, e nem vocês podem levar, porque a rede não suporta. Aí eu falei, mas todo o setor? A sala dos médicos também é nesse calor? A sala dos exames também é nesse calor? Ela pegou e disse que não. Então, hoje, uma das minhas maiores preocupações é aonde a gente vai chegar.
Cadê a empatia? É por isso que a gente, às vezes, passa por determinadas coisas, porque tem que passar por aqui, ó, pelo Sentir na corpo, pele. né? Se você nunca passou por uma situação dessa, você vai se preocupar que o outro está lá com calor? Quer dizer, cadê esse dinheiro, esses bilhões que são movimentados, não somente na festa de carnaval, de outubro até quarta-feira de cinzas ou mais? Para onde é que vai esse dinheiro? Com pessoas de escolas públicas, né? Mães que não podem trabalhar porque não tem escolas que dê assistência para isso. Cadê o dinheiro que poderia estar sendo investido? Cadê o dinheiro da saúde, minha gente? Os hospitais municipais, alguns, ok, estão estruturados logo no início, porque quando vai passando os anos, esses hospitais. Por quê? Porque quem dirige, quando passa mal, tem lá um apartamento mega estruturado, uma equipe para cuidar. Então essa pessoa ela não sente na pele o que é isso, sabe? Então isso acaba me deixando um pouco indignada, Sim, porque tem dinheiro. Não é exatamente. dizer que o Estado, que o município não tem dinheiro. Vem, a gente está em época de eleição. E quem vota nesse povo que está lá em cima é a massa. E a massa é oprimida e não para pensar, Exatamente. né? Por que será que tiraram das escolas públicas a arte, a capoeira, a dança, o teatro, sociologia? Eu me lembro que na minha época de escola, MPB. Para quê? Para que a gente, os nossos, não comecem a pensar. Porque conhecimento é poder. Então tiram isso da massa, para que a massa fique ali na Matrix, dominada por essa situação, e acha que todas as festas, carnaval é só alegria, é massa, a gente sai, a gente se diverte, a gente encontra Extravasa. pessoas, a Isso. gente abraça, a gente beija na boca, a gente consegue se divertir. Claro, exceto aqueles que vão para ali para brigar. Mas por que que esses dirigentes não pensam na qualidade básica de vida dessas pessoas? Ah, é. Eu também sinto muita falta disso. Quando a gente precisa de fato de um serviço público, seja ele até na saúde e outros também, a gente percebe essa escassez, sabe, de cuidado mesmo, de olhar para o outro como gente, né? Infelizmente acontece muito isso, não sei que não é só aqui na nossa cidade, mas no país todo há muito descaso com relação a isso. E agora sim, a saúde, é como você falou, é o lugar. Tipo, os hospitais, né? As emergências são os lugares onde há mais vulnerabilidade do ser humano. Né? Onde você tá ali pedindo realmente socorro, quero viver, né? E acontece tanto descaso. E eu já passei por algo parecido quando eu tive minha primeira filha, então foi no hospital público e houve muito descaso também. Essa mesma situação que você citou de um ambiente que não tem uma ventilação, Básica, foi na época de básica. verão, e assim, as crianças chorando, as mães desesperadas com calor. E você não ter um básico. É muito frustrante isso já, sabe? E realmente a gente reflete, pra onde é que vai esse dinheiro, gente? Porque não é possível. Inclusive, ó, durante o carnaval, cada R$ 1 que é investido, o retorno que volta é de R$ 7,59 a cada R$ 1. Então, assim, é muito, muito dinheiro que entra, entendeu? Você investe R$ 1 e tem de retorno, vai aí um lucro de 600%, entendeu? Então, assim, será que não dá pra tirar 100% desses 600 para investir, né, em algo que está tão prejudicado na cidade? Até porque isso prejudica a visibilidade, né, da cidade, do município, dos governantes, de quem está ali na frente. Isso prejudica, mas como nós temos também durante o ano todo, né, locais que são de turismo, aí os turistas acabam não vendo esse outro lado, né? Mas a gente que tá aqui no dia a dia, a gente sente, através de um amigo que conta uma história, uma vizinha que passou por determinada situação, é todo santo dia isso, né? E nada muda. Sim. E acaba sobrecarregando o sistema único de saúde. E eu acho que de tudo que eu falei aqui, no sentido de educação, com a educação a gente tem mais segurança, a gente tem menos índice de violência. Mas se a gente tem saúde, não, para mim, não tem lugar de maior vulnerabilidade do ser humano é quando ele se encontra doente.
E eu não estou nem falando apenas a precariedade, não é nem só no sistema único. Nas clínicas particulares também. Hoje, você paga um exame, hoje você leva 3, 4 horas e é com hora marcada. Eu precisei fazer uma investigação com o exame, meu exame estava marcado para 16 horas, 2 horas em jejum. Quando eu entrei para a sala para ser preparada para o exame, era 19 horas. Quando eu saí de dentro da clínica, era 20 horas. Pagando. E não foi barato o exame. Entende? Claro que é dentro de um outro contexto, ar-condicionado, café, água, tarará, tarará, tarará. Mas hoje você fica ali horas e horas para ser atendido. E dentro desse sistema que está ainda mais sobrecarregado. É verdade. Então, meu Deus, é por isso que a gente precisa, minha gente, cuidar da nossa saúde. De todas as formas. Exatamente. A nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, para chegar na saúde física. Porque o nosso corpo, quando ele recebe determinadas questões, a gente não foi olhando para determinadas várias e várias camadas. Então, adentrando um pouco, né, na cirurgia que eu iria passar, no processo que eu iria passar, eu pude perceber o quanto mais você investir na sua saúde, de todas as formas, para que você dependa menos do cuidado, principalmente do outro. Porque as pessoas, inclusive dentro da área médica, muitos profissionais estão se formando, estão fazendo juramentos, mas estão perdendo a coisa que nos diferencia do reino animal, que é a sensibilidade, que é a empatia com a dor do outro. E eu diria, sabe o quê? Que além de tudo isso, de todos esses cuidados que você citou, estudem, gente, vamos estudar. Nós não devemos parar de estudar. Porque, por mais que hoje em dia não quer dizer que você vai ter vários diplomas e sua vida está garantida. Não é isso. Mas aí você começa, quando a gente estuda mais, a gente começa a questionar mais, a ver com mais clareza, né, aquilo que está ali meio que escondido. Então, assim, o estudo faz com que a gente também saia desses lugares, né, vulneráveis. Eu lembrei que você citou agora sobre a questão do particular. Eu fiz um plano de saúde no ano passado, e aí fui em determinado especialista, que geralmente pede um determinado exame, que é o médico que faz. Só que aí o exame eu tinha que marcar, eu estava ali com o médico, eu tive que sair da sala, marcar para 2 meses depois, porque, como você falou, há uma demora também. Não é que, você não quer dizer que tem um plano, você vai estar garantido que você vai ter um atendimento ali de qualidade também. Todos os ambientes que trabalham com essa área de saúde e educação deveriam ser totalmente oposto do que é hoje, né? Inclusive a área de educação também, porque professores são menosprezados, não têm um salário justo, enfim. Dentro dessa sua fala, eu vou abrir um parêntese para trazer aquilo que eu falei sobre a sensibilidade, né? Até porque os animais, eles têm muito mais sensibilidades hoje do que muitos seres humanos. Eu tenho 2 pets, são 2 gatos, onde eu e meu companheiro eles estão atrás, sabe? Se eu tiver um pouquinho triste ou aborrecida, eles vêm, ele deita, ele faz carinho. Então, vamos aprender um pouco, mas quando eu trouxe a questão da diferença do ser humano para o reino animal, é que no reino animal é selva, né? É salve-se quem puder, é a lei do mais forte. Mas aqui, enquanto ser humano, não é sobre a lei do mais forte, é sobre a lei da empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí agora, trazendo um ponto que você falou, que o médico marcou e quem iria fazer foi a enfermeira. E aí eu vou aproveitar para trazer para a nossa audiência o seguinte: às vezes o enfermeiro, ele cuida muito melhor, com muito mais atenção das nossas questões do que o próprio médico. Eu conheço enfermeiras que fazem exames ginecológicos com muito mais humanização
do que alguns médicos. Tem muito médico bom, como tem muita enfermeira. Hoje, para exames, eu até prefiro que seja uma enfermeira que faça aquele exame em mim, né? O exemplo, eu iria fazer uma cirurgia de ovário esquerdo. Quando eu tinha 18, eu sempre tive ovário policístico. E agora eu quero falar para você, mulher, que tem ovário policísticos ou que faça os exames. Quando chegar ao diagnóstico que você precisa fazer uma cirurgia, não vá de primeira assim, no primeiro diagnóstico de um médico. Identifique se esse médico ele é aquele médico que investiga, que te olha como ser humano, que olha como um corpo importante. E no nosso caso, mulher, 35 mais, no meu caso, sou 45 mais, que eu acabei de fazer 47 anos, nós precisamos procurar sempre médicos ou médicas que sejam especialistas em mulheres 35 mais, em saúde da mulher, porque a gente tem todo um envolvimento a partir de determinada idade. Então, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fiz o exame, a médica disse a mim que eu tinha ovário policísticos. E quando eu fiz o exame, tinha um cisto no meu ovário. E a médica disse para mim o seguinte, todas as vezes que você fizer esses exames de rotina, principalmente ultrassom, transvaginal, guarde esses exames. Porque todas as vezes que você voltar ao médico, que você fizer um exame desse, sempre tenha esses exames para que os médicos possam acompanhar os seus ovários policísticos. Há uns 4, 5 anos atrás, a médica que fez a última ultra, né, de 5 anos atrás, ela disse a mim que eu precisava fazer uma cirurgia. E me encaminhou para o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, vários exames pré-operatório, um monte de questão, e vai e volta, e leva não sei quantos anos, e eu faço os exames particulares para adiantar, e nada resolve. O que é que acontece com isso? Aparece uma outra oportunidade, a médica tinha dito que eu tinha que fazer aquela cirurgia. Se é médica, a gente acredita, né? Passo por outras médicas para fazer meus exames, enfermeira, inclusive, um desses exames eu fiz com a enfermeira, e todas elas disseram, olha, eu não estou vendo aqui realmente uma necessidade cirúrgica. A médica passou, mas consulte outros profissionais. Veja a avaliação de outros profissionais. Eu passei por uma médica por 3 vezes com os meus exames. E nas 3 vezes ela disse, você tem que fazer uma cirurgia. Detalhe, você já tem 46 anos, já que vai tirar um ovário, o outro ovário é policístico, vai ter que tirar tudo, aproveita para fazer logo uma esterectomia. Nossa Senhora. Você tem 46 anos, você quer ser mãe? Não quer parir. Ainda falou assim, não quer parir. Faz esterectomia. Porque o que é importante para a mulher são os ovários. E o que mais me chocou foi ouvir de uma médica ginecologista que útero... Para que você quer útero? Útero só serve para guardar a doença e para parir. E eu sou terapeuta de mulheres. Eu trabalho com sagrado feminino. E o nosso útero, o nosso ovário, os nossos órgãos reprodutores são importantíssimos. E dentro da consulta ela disse, você vai fazer uma ultrassom, os novos exames, porque esse já tinha mais de 3 anos, para fazer sua cirurgia. Dani e ouvintes, ela tinha dito a mim no primeiro momento que se o meu útero tivesse tudo certinho, no tamanho normal, sabe, sem nenhuma fissura, não precisaria fazer essa esterectomia. Eu fiz os exames, tudo lá. As pessoas que realizaram os meus exames disseram, é só esse cisto aqui no seu ovário esquerdo. Quando eu cheguei, ela tornou a me induzir a fazer uma esterectomia. Se eu sou uma pessoa totalmente desinformada, ou se eu não tenho fé, ou se eu não tenho uma espiritualidade atuante na minha vida, eu tinha caído na mão de um médico cirurgião que teria feito. Então, assim, o que é que eu quero falar com tudo isso? Que a gente cuide da nossa saúde. A gente pulou do carnaval, né? E veio para essa parte né? médica que tem a ver, que é sobre o olhar humano sobre o outro corpo. Então, eu passei por uma médica ginecologista que disse que eu tinha que fazer uma esterectomia até por conta da minha idade. Quando eu passo por outros médicos, porque eu poderia dizer, não, mas a médica falou e eu caí na mão de um médico agora. Uma enfermeira me disse que não. A outra médica da ultrassom disse que também não.
Como é que fica a cabeça do paciente nessa situação? Então, resumindo tudo, minha cirurgia foi marcada, 23 horas em jejum. Eu tinha planejado tudo a nível de negócio, né? Agenda, cliente, pagamentos. Só retornaria às atividades no dia 30 de março, que seriam 60 dias. Fico 14 horas internada na enfermaria, já com acesso para fazer para entrar para o campo cirúrgico. Quando eu chego, antes disso, a gente passa pela triagem novamente com a médica, e a mesma médica disse a mim: olha, você sabe. Eu falei: não, doutora, eu vou fazer só no meu ovário esquerdo, que é onde está o cisto. Ela disse: não. Você sabe que o médico ele vai aproveitar, já que você tem um ovário direito policístico, vai retirar tudo. Aí, na hora de entrar para a enfermaria, eu falei com a enfermeira: olha, a doutora disse que é melhor retirar o meu ovário, então já que vai tirar os ovários, que é o que produz os nossos hormônios, tira logo o útero. Para que eu vou querer só o útero, então, aqui? E eu fiquei por último na cirurgia. Por 3 vezes, a enfermeira veio até a sala me fazer perguntas. Por isso que eu estou dizendo. Confie nos profissionais que olham muito mais para você, independente do grau. Se é médico, se é enfermeiro, se é técnico. Olhe no olho do profissional. Porque às vezes tem um diploma acima de algumas categorias. Isso não quer dizer que ele seja humano. Isso não quer dizer que ele esteja te olhando enquanto ser humano integral. E quando eu já estava para entrar no centro cirúrgico, Dani, o médico veio até a minha mesa, até a minha cama, a minha maca. E ele disse: olha, eu não vou fazer essa cirurgia. Sinto muito. Eu sei que você tem muitas horas em jejum, já estava internada, você entraria. Mas aqui, ó. Eu não vou fazer sem investigar esse cisto seu. O tamanho, tudo certinho. O exame não deu aqui, que é isso ou isso. Está vendo aqui quantas interrogações? Eu preciso que você faça uma ressonância magnética para eu poder ter certeza se tem necessidade. Porque fazer uma cirurgia invasiva desse jeito, retirar esse cisto do seu ovário e podendo até ter que retirar o seu ovário esquerdo, vai ser muito mais prejudicial para a sua saúde enquanto mulher do que não fazer essa cirurgia agora. E eu olhei para a cara do médico, eu digo: como assim, doutor? Ele falou: a gente vai investigar. E só depois da ressonância, para ver o tamanho desse cisto, o que é que esse cisto realmente é que eu vou te dizer se você precisa fazer essa cirurgia de fato ou se você vai manter acompanhando. E aí foi que eu disse para o médico que eu estava com os exames velhos na minha valisa. Ele chamou o enfermeiro foi lá, buscou essa valisa, ele avaliou, ele disse: aqui, agora mesmo é que eu não vou fazer essa cirurgia. Seu exame de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, comparando com esse pré-operatório, o cisto ele não cresceu. Então não tem necessidade. Aí ele começou a fazer perguntas. Você sente dor? Como é que é o seu fluxo menstrual? Quantos anos você tem? Enquanto a médica disse: você já tem 46 anos, ele olhou para mim e disse: você só tem 46 anos. Então depois eu fui investigar a vida desse cirurgião médico, especialista em mulher, nutrólogo. E é quando o resultado da minha ressonância saiu, não é necessário fazer cirurgia nenhuma agora, né? Então, passar por tudo isso me deixou em um estado de vulnerabilidade. E aí eu perguntando para Deus, nas minhas meditações, por que eu passei por esse processo todo? E aí a espiritualidade me diz: porque é assim que as mulheres que chegam para você, elas chegam. Porque eu sou tirada a cavalo do cão, tá, gente? O meu emocional, aquariana, não sofro, não sinto. Mas eu precisava passar por isso para entender como as mulheres que chegam para eu cuidar desse emocional dela, dessa alma dela, entenda como é que essa mulher chega ferida, vulnerável, arrebentada, e o quanto se faz necessário que a gente tenha um olhar humano sobre cada corpo, sobre cada vida. Perfeito. Entende? Então, eu como terapeuta integrativa mesmo, às vezes eu sou até descredibilizada porque eu sou terapeuta holística, que só profissionais como psicólogos, psiquiatras conseguem cuidar. Só que eu não cuido de patologia, eu cuido de dor que está na alma. Eu cuido de emoções que você às vezes nem sabe dar nome, nem sabe identificar.
Engraçado que eu estava aqui pensando, imagine passar por tudo isso, né? E aí você para a sua vida, porque é uma pausa que você tinha planejado, né? Enquanto empreendedora, tomar várias decisões antes da cirurgia e de repente você não vai mais fazer a cirurgia. Aí bagunça tudo, né? E aí você tem que se replanejar, você tem que executar tarefas que você tinha deixado para daqui a um tempo. E eu estava pensando sobre essas tomadas de decisões com pressa, sem investigação, Sim. que uma médica ou um médico toma, da mesma forma, acontece muito no mundo dos negócios. Então, assim, o empresário toma decisão rápida, porque não pode aguardar, chega uma consultoria e diz, faça isso, o empresário faz porque acredita, enfim, não investiga se de fato é aquilo, o consultor também não faz essa investigação, não ouve a história daquele Sim. cliente, daquele empresário, para entender de fato o que realmente precisa ser resolvido. Porque assim, é muito fácil chegar numa empresa e dizer assim, a solução é essa aqui, ó. Faça esse curso, mande seus colaboradores fazerem, que vai sanar. É muito fácil. Mas você chegar e ouvir a história e respeitar a história do cliente é muito difícil. Então, assim, essa escuta que a gente tem que ter, esse cuidado de investigar com muito cuidado, respeitando a história daquele cliente, respeitando as decisões que ele tomou, se foram boas ou não, mas a gente precisa ter esse respeito, né, por aquele cliente, assim como esse médico teve com você, no seu caso, para que a gente possa dar um diagnóstico melhor para a empresa, para um negócio, para determinado processo, e ele consiga, no dia a dia, executar de uma forma muito mais tranquila, né? Porque, de fato, foi investigado e foi visto qual a causa raiz de um determinado problema em uma empresa. Então, assim, investigação não é uma coisa que vai atrasar, que vai demorar. Investigação é estratégia. Sim. Porque aí você vem com a solução bem mais assertiva, que, como o médico fez contigo também. Sim. Ele perguntou, mandou ao primeiro, né, a enfermeira perguntar, depois ele mesmo veio investigar, ele parou tudo. Ele poderia pensar, não, eu tenho que adiantar, porque eu tenho outros pacientes, o dia está corrido, mas ele quis... E pensar no financeiro, isso, porque a tudo é cirurgia ganho, né? ele ganharia. Exatamente, tudo Né? é ganho. Então, assim, de forma muito ética, né, temos que ter esse cuidado com os pacientes, com nossos clientes, com as pessoas que passam pelo nosso dia a dia. E uma coisa que a gente tem perdido, infelizmente, devido à aceleração de tudo que a gente tem visto, é a escutativa, né? Sim. É você realmente ouvir. Sim. Inclusive, ontem, na hora, eu mostrei pra Dandara, minha irmã mais velha, a gente tem uma sintonia muito grande. E aí ela sempre desabafa comigo, ela mandou uns 15 áudios seguidos. E aí eu pensei assim, eu deixo pra depois, eu ouço agora. E aí eu ouvi cada áudio no tempo normal, sem acelerar, porque eu aprendi inclusive isso contigo. Quando a gente acelera, a gente não tá, de fato, ouvindo o que aquela pessoa tá falando, o tom da voz, né? Sim. Como que ela tá transmitindo aquela mensagem. Então, assim, ouvir de fato cada palavra, a respiração, porque até nisso a gente pode dar uma resposta, né, mais assertiva do que ouvir no calor da emoção, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, que é isso que acontece, né? Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ouvindo áudio, lendo alguma coisa, respondendo alguém, e isso gera um estresse enorme para a nossa mente. Então, assim, essa escuta tem que ser em todas as áreas, seja na saúde, seja nos negócios, na educação. E acho que a gente deva refletir sobre isso e voltar um pouco no tempo e começar a caminhar de fato como foi projetado para a gente ser, né? Sim. Porque a gente tem perdido um pouco essa identidade. Sim. E aí, já que a gente está chegando já no nosso finalzinho desse episódio, sejam para as pessoas o que você quer ou gostaria de receber do outro. Se você tem informação, passe informação. Se você pode cuidar do outro com mais carinho, passe. E olhe no olho do profissional, independente da graduação dele. Como eu falei, enquanto nós, terapeutas holísticos, às vezes somos desrespeitados, né? Por outras categorias. A mesma coisa na medicina. E aí eu me lembrei que uma amiga minha que passou por uma cirurgia dessa, ela teve diversas intercorrências pós-cirúrgica e ela achava que estava acontecendo algo errado. E lá nesse hospital,
onde eu iria fazer minha cirurgia, um hospital público, novo, em Camaçari, aqui, região metropolitana de Salvador. Quem veio trazer todas as informações para nós foi um enfermeiro, Dr. Rafael. Né? Ele chegou na sala, na enfermaria que eu estava, e ele disse, olha, gente, vocês vão passar por uma cirurgia, que tinha eu, que era ovário, tinha laqueadura, tinha esterectomia e tinha uma outra cirurgia lá, acho que era hérnia, ou era vesícula, alguma coisa assim. E aí ele disse, olha, vocês vão passar por uma cirurgia, o médico cirurgião, ele é excelente, ele é assim, ele é assado. Antes de você entrar no centro cirúrgico, ele vai te reavaliar novamente, mesmo você tendo passado por uma triagem antes de vir para o centro cirúrgico. Depois da cirurgia, se quando você voltar para casa, você sentir isso, sentir aquilo, se for assim, se for assado. Ele foi explicando ponto a ponto. E ele foi dizendo, tudo isso é normal. E se você sentir alguma dor e precisaria até um posto médico, chegue com determinada postura, assim, assim, assado. Acontecendo qualquer intercorrência, fora tudo isso que eu estou explicando para vocês, entre em contato imediatamente com a nossa equipe e venham que a gente vai olhar vocês. Então, não foi um médico que passou todos esses detalhes pós-cirúrgico. Foi um enfermeiro. Então, assim, o médico, às vezes, ele olha ali o que você tem e passa. Gente, a gente precisa confiar em todos os profissionais, porque o nosso corpo, ele é dividido em caixas. Então, um técnico de enfermagem, ele tem um conhecimento. Um enfermeiro, ele tem outro conhecimento. Um médico, ele tem outro conhecimento. E não basta ser só médico, ele precisa ser especialista. No meu caso, mulher 40 mais, 45 mais, eu hoje preciso ter uma nutricionista comum? Não, uma nutricionista especialista na saúde da mulher. Hormônio. O médico ginecologista ou ginecologista, ele tem que ser especialista na saúde da mulher. Então, enfermeiro, especialista, enfim, a gente precisa dar credibilidade. Assim como a saúde mental, o psicólogo ele tem o seu valor, o psiquiatra ele tem o seu valor, o terapeuta holístico ele tem o seu valor. Né? Um vai trabalhar a nível clínico, outro vai trabalhar a nível químico, outro vai trabalhar a nível energético. E nós precisamos dessas... O psicanalista também. A gente precisa de todos os profissionais. Então, fechando a minha fala no episódio de hoje, que sejamos mais humanos e que olhemos nos olhos das pessoas, tanto de quem está fazendo algo por você, quanto de você que está recebendo algo. Menos preconceito, mais confiança e procurem informação. Não tenham medo. Procurem saber de tudo que vocês precisam realmente e não vá confiando no primeiro diagnóstico que te derem, não. Tá bom? E nesse retorno, né, depois do carnaval, volta às atividades agora 100%, né? Claro, vai vir outros eventos grandes aí ao longo do ano. Copa do Mundo, São João para quem é do Nordeste e eleições. Então, assim, são fragmentados, né? O ano está fragmentado. Então, assim, a gente, enquanto gestor, tem que ter cuidado para que a gente não se perca e sim crie, a partir disso tudo, estratégias para você conseguir ultrapassar todas essas fragmentações. E assim, que nesse retorno seja praticado a escuta do seu colaborador, a escuta do seu cliente, a escuta do seu fornecedor, a escuta de todo mundo que faz parte desse ecossistema empresarial, para que você tome decisões bem assertivas, que tenha excelentes resultados e que seu faturamento vá lá para as alturas. E se precisar, temos aqui 2 profissionais que podem até ajudar nesse processo, né, Dan? Uhum. E inclusive eu ia falar, respeitem o consultor. Respeitem o consultor. Então eu desejo isso, né, ao longo do ano para todo mundo, independente de ser empresário ou não. E a gente vai até, no próximo episódio, né, Dan, já falar um pouco mais sobre essa escuta, né? Sim. De todas as esferas, contando a história de uma pessoa que também empreende, que tem questões pessoais, né, onde nós vamos discutir aqui um pouco, ouvindo atentamente ela, e depois a gente vai dar, né, falar um pouco sobre, né, como nós responderíamos, né, se ela estivesse aqui na nossa frente. Quero aproveitar até fazer essa chamada, se você quiser participar presencialmente aqui do nosso podcast, também pode entrar em contato através do nosso e-mail ou do nosso Instagram, que a gente vai explicar como fazer isso. E no nosso próximo episódio, se você está desanimada,
cansada e precisando de permissão para mudar, fique atenta, porque a gente vai contar a história de uma nova Maria, de 56 anos, que vem de outro estado para o nosso estado e que traz a sua história para nós duas. É isso. E esse episódio ele foi patrocinado pelas empresas Dandara Brasil, DL3 Consultoria e queremos também agradecer ao nosso parceiro TV Mais, onde toda segunda-feira às 9 da manhã estamos lá sendo transmitidos para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito obrigada por esse espaço também. Um brinde à responsabilidade social, ética profissional e empatia. E eu quero brindar a escuta ativa.